no livro de Salmos, capítulo 8, versículo de número 5, que diz que Ele nos fez um pouco menor do que Deus. Senhor, Tu o fizeste um pouco menor do que os... aí está escrito os anjos, mas na tradução do hebraico, esse texto, anjos, vem traduzido como Elohim. Tu o fizeste um pouco menor do que o Elohim. Elohim é Deus. Não há nenhuma comparação com anjos, mas sim com Deus. Deus diz, aí nesse versículo está escrito Elohim. No lugar de anjos, está escrito Elohim na versão original. E foi traduzida a anjo. E não existe nenhum anjo que se chama Elohim. Falamos ontem isso, não é? Não vou abordar mais sobre isso. Eu simplesmente toquei um bocado para parafrasear o que nós tratamos no dia de ontem. E eu falei que há um espírito dentro de si, porque eu disse a pregação de ontem é a continuação hoje, não é? E eu vou fazer essa continuação até no domingo. Estamos juntos? Estou acostumado a pregar em série, a ensinar em séries. E uma das coisas que nós devemos perceber aqui é o seguinte: é que eu disse para vocês de que Daniel carregava um espírito excelente ao ponto de procurarem pecados nele, procurarem erros nele, para que pudessem que não conseguiam acusá-lo, porque ele tinha um espírito excelente. Eu disse que o Espírito Santo de Deus é o espírito excelente. Nós estamos juntos? Agora, no dia de hoje, eu quero com um verso que está localizado no livro de Lucas. Talvez muitos de nós já lemos até cansar, outros não posso falar pelos outros. Lucas capítulo de número 17, versículo 21 a 23. No dia de hoje eu vou falar sobre colonização. Lucas capítulo 17. Espiritual, vamos lá. Capítulo 17, versículo 21. Nem haverá anúncios. Ei-lo aqui. Ou lá está. Pois o reino de Deus já está entre vós. Depois declarou... Vamos começar no versículo 20, mulher de Deus, para ajudarmos outros irmãos. Versículo 20. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência. Os fariseus, a pergunta que fizeram foi: quando é que virá o reino? Não. Eu vou explicar que tem uma diferença bem grande entre reino de Deus e reino dos céus. Vou te explicar daqui a nada. Just wait. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhe explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência. Alô? Ok, vamos escutar aqui. Vamos. Nem haverá anúncios. Nem haverá anúncio. Ei-lo aqui. Ei-lo aqui. Ou lá está. Pois o reino de Deus já está entre vós. Ok, pode sentar. Segundo esse versículo que Lucas acaba escrevendo, ele deixa transparecer de que
O reino de Deus não se trata algo de visível aparência. Não sei se estamos juntos. Concordamos todos, não é? Agora, vamos nisso aqui. Vamos calmamente. Hein? A Bíblia está a deixar claro, quando Jesus, que muitos vão dizer que o reino de Deus está ali ou está acolá. Em outras palavras, é um reino que se movimenta. Se ele pode estar aqui, se pode estar lá. Quando Jesus está a dizer isso, em outras palavras, é um reino que se movimenta. Então, Jesus está a retificar isso. Não, pois o reino escuta, o reino de Deus está entre vós. Não disse que o reino de Deus está em outro lugar, mas disse está entre vós. Vós quem? Os discípulos. Nós estamos juntos até aqui. Só que baixo, ele deixa claro quando diz o seguinte, que o Filho do Homem um dia sairá de... Vamos ver esse versículo, por favor, para eu não cometer... É que muitas das minhas pregações podem entrar acusação de... Vamos lá. Versículo 22. Depois declarou aos seus discípulos, chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui. Eu quero que você sublinhe na tua Bíblia, Filho do Homem. Vamos lá. E vos dirão, ei-lo aqui. Ou lá está ele. Agora parou. O reino de Deus é ele. Ok, recua, vamos recuar. Vamos com paciência. Vamos, no versículo 22. Versículo 22. Depois declarou aos seus discípulos. Chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem. Estamos a falar de o quê? Estamos a falar do reino de Deus. E ele está dizendo que vocês vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem. Ele não está a mudar de conversa. Só os discípulos não estão a entender a conversa. Ele está a falar da mesma coisa. Porque ali está se referir, ele está a falar sobre o reino de Deus. A pergunta dos fariseus era sobre o reino de Deus, como há de aparecer. E ele diz que não virá de visível aparência. Logo ele começa a contar essas histórias aí. Chegará o tempo que dizereis dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Depois? E vos dirão, ei-lo aqui. E vos dirão, ei-lo aqui. Ou lá está ele. Ou lá está ele. Ele quem? Depois diz o quê? Não vades, tampouco os sigais. Ok, tá bom. Obrigado. Podem sentar. Quantos de vocês já leram o texto da Bíblia que diz o seguinte? Que pecado contra o Espírito Santo não terá perdão, mas contra o Filho do Homem. Quantos já viram esse versículo? Só que muitos de nós pensamos que Jesus é inferior na Trindade, ele é a pessoa inferior por causa desse versículo. Só que Jesus ali está a falar de uma natureza dele. Que natureza? Natureza homem. Porque ali está-se a tratar de Jesus homem. Por isso tem que ter muito cuidado.
Quando a Bíblia Sagrada, quando Jesus está a falar muitas das vezes na Bíblia, ele fala como homem. E você há de ver, ele está a falar como homem. Como Deus. Pecado contra o Filho do Homem não há problema. Mas contra a personalidade de Cristo, a divindade, aí é problema. Então Jesus está a falar para os seus discípulos que o reino de Deus está entre vós. Quem? Ele. Depois ele diz: chegará um dia que eu não estarei mais convosco fisicamente. Há de se ouvir de que lá está o reino de Deus. Não creiam. Em outras palavras, eu, a partir desse instante, me irei fazer uma mudança. Já não mais estarei entre vós, mas estarei em vós. Não sei. E a Bíblia está a chamar de reino. E a Bíblia, quando está a chamar de reino, ele deixa ainda claro de que o reino de Deus não está lá, visível lá para no dia que... Porque ele está a falar, quando é que vamos ver? Ele está a perguntar para o reino de Deus sobre quando é que vamos ver o reino de Deus voltando. Eu não sei. Eu não sei se você está comigo. Alô? Alô? Ok. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz, vamos. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Primeira coisa que nós devemos colocar aqui em claro é que se a Bíblia diz para buscar é porque se acha. A Bíblia nunca te diria para você buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ter reino de Deus, buscar a Jesus e os seus princípios. Eu não sei. Buscar a Jesus. Pode sentar, pode sentar. Pastor, vamos sentar. Buscar Jesus. Porque it's not about the kingdom of heavens. Não estamos a falar de reino dos céus, mas reino de Deus. Se a Bíblia diz buscai o reino de Deus e a sua justiça, é porque você pode buscar. É algo que se pode buscar e também pode se encontrar. Tenho uma novidade, eu encontrei o reino. Tá bom esse microfone. Eu encontrei o reino. Quando a Bíblia Sagrada diz buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, é aí onde devemos começar a pensar. Alô? Alguns de vocês podem dizer o seguinte: onde é que Deus habita? Segundo o livro de Efésios diz que quando Jesus ressuscita, ele subiu acima dos céus. Podem ir vasculhar. Acima dos céus. Se ele foi acima dos céus, foi para onde? Ponto de interrogação. Não existe céu que podem conter Deus. Deus é maior que os céus. Porque antes dos céus existia. E onde ele habitava na circunferência dele mesmo. Deus, em momento algum, precisa de um lugar para ser Deus. Eu disse para vocês uma vez que Deus pode mudar para o inferno vai virar céus e os céus vão virar inferno. Deus não é feito pelo lugar, é Deus que faz o lugar. Todo lugar que ele não habita chama-se inferno. Todo lugar na tua vida que Deus não está é o inferno. Se Deus decidir ir para o inferno,
Toda estrutura de morte que existe no inferno ganhará vida. Se existiam plantas mortas no inferno, aquelas plantas vão começar a viver. Por quê? Porque quando ele se movimenta, Zoé, que é vida dele, movimenta-se com ele. Deus é maior que os seus. Maior. É por essa razão que você vai na Bíblia Sagrada, você começa a encontrar certas coisas. Deus a chamar de igreja é a casa dele. Lá, a casa dele. Os lugares, em todos os lugares do universo, ele se encontra a partir da sua criação. Na sua criação existe ele lá, em todos os lugares. Então, onde ele não estiver, é o lugar que é chamado inferno. Se você está aqui e não tem Jesus na tua vida, você está no inferno. O que é inferno, afinal de contas? O inferno é um lugar onde Deus decidiu se ausentar. Se Deus mudar para o inferno, todas aquelas pessoas estarão nos céus. Se ele ir para quer dizer, se ele deixar os céus, lá nos céus já haverá inferno. Percebe isso? E quando Cristo, então assim. Quando a Bíblia Sagrada diz no Antigo Testamento que várias tribos estavam ali e cada uma delas começaram a receber a sua herança. E quando chegou a vez da tribo de Levi, uma palavra lhes foi dita que a vossa herança é o Senhor. Parecia que eles receberam pouco, mas eles não receberam pouco, eles receberam tudo. Porque se você tem alguém como Deus, a herança foi o que o filho pródigo não entendeu. Pediu a herança em dinheiro do pai, mas não pediu por o que produziu o dinheiro. A maior herança que a tribo de Levi recebeu foi Deus. Porque lembra que a Bíblia está dizendo: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não. Entenda. É que no momento que Deus decide procurar uma localização e achar você como a localização dele, a residência dele, as coisas que ele fez, aonde vir ter como consequência de você abrigar ele em si. Significa todas as coisas gravitam em direção a quem? A Deus. Além de você pedir as coisas, as outras tribos que receberam terras e mais terras receberam pouco. E quando viram naquele dia a tribo de Levi a sair de mãos a abanar, disseram: meu Deus do céu, os mais odiados por Deus. Mas há uma herança que você tem, que é maior que carro, é maior que empresa, é abrigar o espírito dela excelente em si. Quando lá no mundo dizem para você que você perdeu por ser crente, perdeu por aceitar esse Jesus, eles não sabem o que estão a falar. E você tem uma herança maior do que a deles. Quando ele decide vir até você, ficar dentro de si, as pessoas de fora vão dar glória a você. Sabe, quando no Santo dos Santos tem ouro, tem a presença. Alguém no átrio pode olhar para o átrio e dizer: como é que é? O que está acontecendo aqui? Não estou a ver nada aqui fora. Mas vou dizer uma coisa: quanto mais a presença dele estiver sobre ti, os átrios não ficarão indiferentes, porque todas as coisas na tua vida receberão visitação. Lembra ontem o que eu disse para vocês? Eu falei sobre coroa de honra e de glória. Estamos juntos? Alô? E eu disse para ti ontem que um dos maiores investimentos que Deus fez, ele fez para quê? No homem. Os cientistas descobriram que no teu corpo tem ouro. Teu corpo tem ouro, esse corpo tem cálcio.
teu corpo. Minerais, no momento que Deus começou a fazer o homem, minerais passaram para o teu corpo. Significa a riqueza que você tem é terrena e também celestial. Porque é celestial? Porque Ele decidiu colocar o seu espírito dentro de você. Lembra o que eu vos disse ontem? Nunca esqueçam disso. Eu digo, esqueçam disso. Isso que estou a falar é comprovado cientificamente, que você tem minerais no teu corpo. Agora escuta o que eu vou dizer. Escuta o que eu vou dizer. Você não é qualquer pessoa. E nunca deixa. Puta, mas só sente. E nunca deixe que ninguém faça que você se sinta qualquer pessoa. Porque tu nunca foste. O problema é o seguinte: quando o filho de presidente não sabe que é filho de presidente, ele não conhece os seus direitos, seus privilégios. Ele sofre como qualquer um. Quando ele decide habitar dentro de si, ele torna-se um reino. É por essa razão no Apocalipse capítulo 1, versículo de número 6. Vamos ler. 6. Vamos ler. Eu tenho em decor. Vamos lá. Mas vamos ler. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdócio. Stop. E nos constituiu o quê? Reino. Significa antes não éramos. Quando diz nos constituiu, a palavra constituir é uma palavra jurídica. Você foi constituído reino desde o momento que o reino passou a viver em si. E nunca existiu um reino sem rei. É por essa razão que você é rei. Você pertence à realeza. E desde o momento que você foi constituído reino, tem muito a ver com você como rei, como governa a si mesmo. Before you govern other people, antes de você governar outras pessoas, governe-se a si mesmo. Eu não sei se estão comigo. Eu disse, eu não sei se está comigo. A Bíblia está a deixar claro de que Ele nos constituiu. Você não está de forma ilegal como rei. Você foi constituído. Há uma constituição dos céus que te estabeleceu reino. E todo reino tem um rei. Não pode existir reino sem rei, nem rei sem reino. Se você é rei, o que você governa? Você foi dado um espírito excelente. Passe a partir de hoje, não pense mais que você é qualquer um. Não. You are a son. Não é pouca coisa ser filho dele. Só que uma coisa é, a pastora estava aqui a dizer hoje, você passa por um nível de ser filho. Depois de ser filho, porque existem filhos que não são coroados reis. Você gira o nível em que você passa a ser constituído rei para governar o reino. Eu não sei se você está comigo. Todo o seu movimento a partir de hoje, alguém deve olhar para ti e dizer: Is coming the kingdom. O reino está a vir. Porque você carrega o reino de Deus dentro de si. Naquele dia, o reino de Deus, hoje o reino de Deus está entre vós. Mas naquele dia, o reino de Deus já não vai estar mais entre vós. É o dia que vocês vão ouvir que está lá, está acolá. Mas a localização é essa, é aqui. Alô? Por que Deus fez isso, afinal de contas? Vamos à Bíblia. Mateus 6. Vamos começar do versículo 9 a 10. É Jesus a ensinar os seus discípulos a orar. Let's hear. Vamos ouvir. Mateus capítulo 6, versículo 9.
Por essa razão vós orareis. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Quando o reino vem, você tem que parar de fazer sua vontade. Os portugueses, quando colonizaram a nós por fora. Nós falamos a língua dele, vestimos como ele, agimos como eles, usamos muitos porém como eles. Mas a única colonização que ele não conseguiu fazer é no teu espírito. É por essa razão que os fariseus não entenderam Jesus. Porque quando ele estava a perguntar, mesmo o próprio João Batista perguntou: mas eu quero saber, é ele mesmo, temos que esperar por outro? Porque o que João Batista tinha na cabeça é que a libertação de Israel deveria acontecer da forma que Moisés libertou a nação de Israel no Egito. Jesus vinha para outra libertação que era além, que estava acima da libertação física. Porque ele entendeu que mesmo aqueles que foram tirados do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. Ele não queria a colonização externa, mas sim uma colonização interna. Porque existem pessoas que podem até estarem trancadas em cadeias, mas o seu espírito não está trancado. Mas existem pessoas que estão lá fora andando, vivendo suas vidas. Mas quando você olha para ele, você vê que esse aqui está numa cela. Essas pessoas sentem-se numa cela. É aí onde você encontra pessoas que amarraram corda, colocaram o pescoço e se mataram. Não estavam a aguentar o sufoco da cela em que eles estavam. Então, Jesus, e nesse instante ele está dizendo: não. Eu quero colonizar esse. Colonizando o teu espírito, ele está a semear em si a cultura dos céus. Deixa-me te dizer isso aqui. Quando a Bíblia Sagrada diz que estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, entenda bem esse versículo. Como estamos assentados em lugares celestes? É porque o celestial decidiu habitar em si. Cristo, quando ele vem e habita dentro de si, os céus tornam-se muito perto. Eu não sei se vocês estão comigo. Está comigo? Estão comigo? Primeiro, repara o que ele faz. Antigamente, todo judeu, quando quisesse orar, assim como Daniel subia no terraço, levantava as mãos em direção a Jerusalém e começava a orar. Só que aquele templo já não vale nada. Jesus decidiu transformar esse teu corpo em um templo. Agora, quando você estiver a orar, ora em direção a que templo? Eu não sei se você está aqui. Eu vou contar alguma experiência que eu tive com Deus. Há um texto bíblico que durante alguns anos me criou um certo tipo de problema. É quando Absalão morre pendurado. Em certas versões da Bíblia diz o seguinte, que naquele dia entre os céus e a terra, árvore, céu. Quando você carrega o Espírito de Deus, heaven
It's not a place that não é um lugar que quando você está parado assim, elevado, e você começa a ver lua, sol a despedir e você a subir. Quando, escuta, você tem a porta consigo, você tem a chave consigo. Em algum momento eu estou aqui, de repente dou alguns movimentos para a esquerda ou para a direita, de repente se encontra nos céus. Eu sei. Você vai dizer, Jesus, quando estava aí para os céus, começou a ascender e os discípulos estavam aqui, a vê-lo lá a subir. This is a way. Esta é uma forma, porque Jesus, quando está aí no céu, entenda que ele não está aí como espírito, está aí com corpo. Você vai dizer, Elias. Entenda que Elias, quando está a ir para os céus, não está a ir no espírito, está a ir com. Eu não sei se está comigo. Não sei se está comigo. Anos se passaram, até que um dia eu fui dito o seguinte: venha e eu te farei visitar. Eu disse, visitar o quê? Eu te farei visitar o Sião. Sião. O anjo que apareceu até a mim, olhou para mim e disse que quer que eu visite Sião. Eu disse, o que tem em Sião? Disse, onde o espírito do justo habita. Eu, disse, como assim? Disse, onde as riquezas do reino estão. Meus queridos, de repente saio da visão, sou levado para uma dimensão e estou nesse momento a me encontrar dentro de uma sala. Eu te perguntar, essa sala, o que é esta sala? A sala não tinha absolutamente nada, mas a sala era o quê? Branco, completamente branca. Só que quando eu olho assim, vejo no espelho, eu perguntei, essa sala é o quê? Disse, você está dentro de si. Aqui é dentro de mim. Dentro de mim. O que é isso dentro de mim? Entende? Quando eu olho para o espelho, estou a me olhar só, mas quando eu olho para o espelho, estou a ver diversos olhos no meu corpo. Olhos, vista, no meu corpo. Eu tive medo. E voltei, eu perguntei, o que é isso? Demônio, sai, eu repreendo. Disse para mim assim, não é demônio. Disse, é você. Disse, eu assim? Disse, sim, é você. E como é possível que eu seja uma coisa como essa? Disse para mim, disse, eu fiz de você um sentinela. Os olhos que estão no teu corpo é para que você veja em todas as direções. Levou-me para uma direção. Eu sei que fizeram piada com Honório Cutani por causa de Abraão, por causa não sei do que. Alguns pensam que isso é piada. Discípulos de Jesus receberam que Elias e que? Não foi do diabo. Agora, é isso que eu estava a dizer para os irmãos aqui há dias atrás. Eu perguntei, Salomão foi no inferno ou foi no céu? Vocês disseram no céu. Davi foi no inferno ou foi no céu? Vocês disseram no céu. Eu agora pergunto, como um prostituto como esse vai no céu? E Jesus sabe, eu sou muito melhor que Salomão. Eu só tive única mulher, chama-se Fátima, está aí. Salomão, grande mulherengo. E eu tinha que escrever Bíblia, eu ser dirigido com a palavra do mulherengo como Salomão. Sabe, você acredita nele, sabe por causa do quê? Porque ele está onde? Mortos. Até mortos não, é nossa percepção que eles estão mortos. Eles estão vivos, não sei. Porque esse Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos... É por isso que Jacó não está morto, está vivo. Abraão não está morto, está vivo.
Alô? Alô? Agora perceba. Perceba muito bem. Deus, eu entrei naquele lugar, disse para mim o seguinte. Falou algumas coisas que eu não posso falar. Se eu falar algumas coisas, vai parecer grande orgulhoso. É por isso que tem certas experiências eu engolo. Fica com quem? Comigo. Eu vou engolir e ficar comigo sozinho. E a única pessoa que posso falar é minha mulher. Só. E há outras coisas. E alguns filhos. Não todos. Há certos segredos do reino. Não se fala para porcos. Fala-se para ovelha. Sim. Fala-se para ovelha. É ou não é? É Jesus que disse. Se quiser a Bíblia. Jesus disse assim mesmo. Não dê as pérolas ao quê? Aos porcos. Esse porco deve se referir a pessoa. Então é só rasgar essa parte da Bíblia. Se você reparar nem o próprio Jesus, tem muitos segredos da Bíblia Sagrada que você não vê em Jesus alguém. A contar para o público, só puxa os discípulos, vai contar. O que eu estava a dizer era isso. Isso custou ele ensinar lá. Há coisas que ele fala, tipo, epa, que não entendeu, é teu assunto esse. Mas já você anda aqui que eu te falar. Alô? Alô? E vou restringir muita coisa que eu vi. Eu vi de onde emanava bênçãos. E o que é isso? Eu vi de onde emanava bênção. Quer dizer, Deus usou dentro de mim, em outras palavras, usaram como corta-mato a chegar em Sião. Esse momento eu estou deitado. Eu vi o semblante de um anjo. Irmãos, há coisa, mano, que vos paularam. Anjos não são todos eles que ficam a acender, a chegar. Logo você vê tua jasa. Aquilo é filme. Alô? Só para ter consciência, alguns demônios eram anjos. Alô? Aham. Alguns demônios eram o quê? Anjos. Anjos existem diversos. Esse é outro assunto para falar. Diversos. Até anjos que parecem com pessoa, negro. Que chega a vir te saudar assim como está. Na tua Bíblia diz que chegaram em casa de quem? Ló. Cidadãos daquela cidade viram aqueles anjos e ainda queriam dormir com eles. É porque pareciam-se com quem? E entraram em casa de Ló, pediram para ser, foram lavados os pés. A Bíblia chama de anjo. E ainda a Bíblia volta a dizer que muitos receberam anjo onde? Em suas casas. E não tiveram conhecimento de que se tratava anjo. Esse anjo não brilhou, não fez nada. Alô? Só que uma coisa que eu quero te dizer, quando aparece o anjo que? Gabriel para Maria. A primeira coisa que Gabriel disse, não pode ter medo. Por que não pode ter medo? Se é boa coisa bonita. Alô? Sabe, você chega até alguém e diz a ele, não pode ter medo. É porque você sabe. É por isso todas aquelas fantasias, no dia que eu vi aquilo, todas aquelas fantasias daqueles que estavam a contar, eu vi um anjo que chegou, me tocou e falou comigo, esquecer essas mentiras aí. Alguns dão medo. Só para eu te explicar sobre configuração de querubim. Tem quantas asas? Já vos expliquei muito aqui na igreja. Quero saber se meus alunos estão atentos. Querubim tem quantas asas? Serafins tem quanto? 6. Querubim? 4. E cara de querubim como é? Tem quantas faces? 4. Uma é do quê? Está na tua Bíblia, isso não é coisa que eu estou a falar de minha visão. E que profeta viu isso? Queridos, por isso deve ter. Deve saber às vezes o que você está a pedir. Quando está a orar,
saber bem o que está a pedir. Eu me lembro como hoje, nos anos passados, isso que eu estou a falar, essa é uma experiência que tem alguém que pode dizer: Fernando, está a mentir porque eu naquele dia estava contigo. Essa experiência eu falo todo momento porque é uma coisa que pode ser provada. Primeira experiência com Deus que alguém pode provar. Porque a pessoa não morreu, está viva até hoje. É pastor de Metuxira, chamado Arsênio, da igreja. Nós dois estávamos a orar. Eu em frente, assim ela em frente. Essa irmã parece que conhece, da maneira que riu. Eu em frente, ela em frente. Pode sentar com ele, conversa. Eu em frente, ela em frente. De repente, a água começou a cair na minha cabeça. Sabe, começou de onde a água? Começou daqui do invisível para aqui. E quando eu perguntei a Deus, disse: é a água que vinha dos céus. Céus dele aqui e para aqui. Aqui para aqui. Naquele dia, quando caiu água para mim, eu corri, fui me esconder. Perguntei: o que está acontecendo? Porque eu pensei que houve uma infiltração. Era um dia de sol. Estávamos no terceiro andar de um prédio com betão. E eu comecei a reparar se está a pingar em algum lugar. Ele assim ainda estava assim: e você não viu o que aconteceu? Eu disse: não vi. Não é verdade? Você não viu o que aconteceu? Eu disse: não vi. Eu só estou molhado. Minha camisa estava visível. Não é coisa do espírito, no físico. Escuta, queridos, onde os céus visitam você não é coisa, tipo, você está vendo uma coisa transparente assim no espírito. Estou a falar vir no físico. Eu, quando aquilo aconteceu, corri para o outro lado e comecei a falar com ele assim: mas você viu o que aconteceu comigo? E eu só estou molhado. Por causa do que eu estou molhado? Ele disse: viu uma coisa que saía da tua cabeça para baixo assim. Eu disse: não estou a acreditar. Não é verdade. Eu comecei a criar cheio de dúvida. No meio que eu estava com dúvida, sabe o que aconteceu? Dessa vez eu também já não aguentei. Quando aquilo já caiu pela segunda vez, meus queridos, hoje eu estou aqui a passar por problemas, situações da minha vida, da minha família. Há coisas que já me fizeram ir que dizer: é para eu aqui, vou embora. Mas quando eu começo a imaginar, porque a coisa que eu posso dizer é da minha cabeça, mas já há certas coisas que eu começo a imaginar: mano, aquilo não tinha a ver com minha cabeça. Aquilo aconteceu. Se acontecesse sozinho, eu podia pensar: eu fiquei maluco um tempo, pensei que a água caiu na minha cabeça. Então, se fiquei maluco, ficamos dois malucos ao mesmo tempo. Há uma coisa que eu coloco na minha cabeça que eu nunca. Sabe, a espiritualidade, eu creio nisso. Eu até admiro pessoas que vão buscar droga no curandeiro para servir a Deus. Meu querido, curandeiro para quê? Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Sirva na pureza. Espiritualidade é real. Está vendo? Real, né? É tangível. Eu fui mostrado um lugar onde tinha ouro que parecia que se movimentava. Eu nunca vi aquele tipo de ouro. Eu perguntei o que disse que é ouro. Como é ouro? Como isso é ouro? Eu perguntei como que é transportado daqui para a terra. Disse: quando sai daqui existe aquele processo que vocês chamam na terra de câmbio. Não se usa moeda daqui lá. Como esse câmbio acontece? Isso vai para a pessoa, dentro da pessoa. E a pessoa começa a valer muito na terra. Os contratos estão a vir na tua vida porque a riqueza que você tem é espiritual. O ouro que saiu de lá era o espiritual que entrou em si. Se eu estou a mentir que os céus não existem, que Jesus não existe, eu não vou colocar meu pescoço. Escuta, deixa-me fazer um desafio aqui fazer um desafio. Meus queridos, presta atenção no que eu estou a falar. Presta atenção. Me dói quando eu estou a falar. Acho que às vezes alguém pode pensar: não é uma ficção. Eu sei porque eu vi. Uma coisa é ser contada. Eu vi. Jesus pode remover todas as riquezas da minha vida. Tudo que Ele me deu.
carros que me deu, outro que ofereci, remover todas as coisas, terrenos, tudo que eu tenho. Mas há uma coisa que eu nunca vou deixar, é Ele. Eu sei que Ele existe. Eu sei sobre a espiritualidade. Eu sei. Quando eu fui dito que essa água sai da fonte dos céus, eu perguntei o que essa água representa. Disse para mim: minha palavra em si vai se incorporar. Eu me lembro como hoje. Isso aqui já não é coisa que se esconde, porque todo mundo viu. Eu ia para a escola Samora Machel. Estou na Samora Machel a fazer o quê? A pregar. Pode sentar. Eu estou na Samora Machel a pregar. Oh, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Eu estou a pregar: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Estou vendo, de repente, pessoas estão a cair assim, e o Jesus está pedindo: não me envergonhar. Não me envergonha. Alunos estão a manifestar demônio. Eu não pus mão em ninguém, já estão a manifestar demônio, estão a cair. E outra coisa, uma coisa é você deixar cair quem é crente, porque já sentiu. Essa igreja aqui já foi o quê? Já sabe o que é unção. É fácil você vir aqui, chunar a noite e o people aqui cair, porque o people já está aberto para receber. Outra coisa é apanhar aqueles matunduros, aquelas pedras. Você pregar para ele e depois eles começarem a cair debaixo do poder. Escuta. Eu, quando comecei a ter consciência de que eu não sou filho de Deus, mas I'm a king. Escuta, é pecado, pastor, comer dinheiro? Depende. Mas profeta, como assim? Se você se atribui sozinho, esse título é pecado. Mas para eu que fui chamado para comer coisas santas. Existia pão de preposição, pão que quem comia apenas eram sacerdotes. Se qualquer um chegasse e comesse aquele pão, era pecado. Não era pecado na vez do quê? Do sacerdote. Você sabia que existia? Deus disse no Êxodo que matar é o quê? É pecado. Mas ele chegou, veio dar ordem quê? Veio dar ordem a Saul para matar. Significa, quando ele diz para matar, não é pecado. You need to know who are you. Who are you in this kingdom? Quem você é nesse reino? Você não está num reino. Escuta, isso não é mais uma religião onde nós estamos a se unir e fazer. É por isso, você, a hora que chega na igreja, se nota que você não conhece Deus e nunca teve encontro com Deus. Quando o culto tem que te babar, a igreja tem que fazer publicidade. Viu o meu cartaz a dizer: venha para ser curado, ser liberto. Não estou busy com isso. Mas você já viu a ser curado aqui? Pessoas com perna curta a crescer, a se tornar a mesma perna. Pessoas a serem curadas de diversas enfermidades. Mas você já viu aí, venha receber profecia, milagre, palavra, não sei o que. Não faço isso. Alguns, da maneira que você brinca, você vai na rede social, você está vendo isso, é espetáculo isso. It is not a gospel. Isso aqui não é teatro, isso. Também, ok. Então, por essa razão, dizer para Deus. Entenda e entenda muito bem. Alô? Sabe? Algumas vezes, sabe que eu comecei a receber, como é que chama? Repreensão com Deus
Porque eu sempre escondi quem eu era. Porque eu estava a acreditar que eu não dizer quem eu sou é humildade. E os que estão lá, os fanfarões que fazem publicidade, enquanto não tem nada, a publicidade dela atrai. E pessoas começam a ver grandeza onde não tem grandeza. Porque o marketing é bom. Marketing é o quê? É bom. Estamos a ver grandeza onde não existe o quê? Alguns deles, pastor, vocês estão aqui, são muito big do que eles. Mas eles lá, o job dele, melhor que fazem, isso é marketing. Marketing. Alguns deles estão a pensar que é profecia. Sem saber bater um papo antes. E você, quando Deus está te dizer, mulher que vai sair do sofrimento, está a passar por problema X, aqui, você diz, é profecia isso? Se eu não estou a ver nomes, endereços. Escuta, você nunca vai correr com quem é falso. O que é falso é melhor do que você. Porque você é que está a sofrer correr, ele não está a correr, está numa moto. De repente ele já está na pista, está a levantar a mão, ganhei. Você está, esse é veloz. Cuidado. Alô? Eu disse o quê? Cuidado. Então, por essa razão, Deus disse para mim que você não pode fazer isso. E começou a me dar ilustrações dentro da Bíblia sobre aquele Paulo. O que Paulo falava sobre ele, quem ele era. E você deve conscientizar as pessoas quem você é. Não estou aqui dizendo que eu já profetizei quantas vezes o nome aqui. Várias vezes. Tem vídeos até gravado. Nomes. Ontem, não vou dizer nome aqui. Nomes, endereço. Eu já falei de famílias, de lá dentro, muita coisa. Minhas profecias, até os pastores conhecem. Várias. Mas a única coisa que eu quero dizer, o sentido de profecia não é isso. A profecia que você ouve, ele está falando coisas muito profundas, mas não há profundeza do espírito. Não toca-te, você assistir assim, você não sente unção. Mas já alguém a dizer, Deus está a curar você de dor de cabeça. E você está a sentir unção aqui. Quando Deus aparece com seu fogo, não põe outro teu fogo. Tipo, esse fogo está pouco, deixa acrescentar lenha. Quando você acrescentar lenha, já colocou o fogo impuro. Alô? Eu disse, colocou fogo o quê? Impuro. É por essa razão, igreja, este é o tempo. Diga para irmão, este é o tempo de sair lá fora. Você realmente é. You are the Son of God. You carry the power of the Holy Spirit. To God outside and show who you are. Vai lá fora e mostra quem você é. Você é filha, você é filho de Deus. Mas deixa-me te dizer uma coisa. Você é filha de Deus com dinheiro? Sem dinheiro. Você é filha de Deus com carro? Sem carro. Você é filha de Deus com comida? Sem comida. Você é filha de Deus com marido? Sem marido. Você é filha de Deus com dinheiro não conta. Sem dinheiro não conta. Você é filha de Deus. Não. Pare de você mostrar, dizer que não. Aqueles são mais filhos de Deus do que eu. Não. Não. Alguma coisa que você precisa compreender. Ishalemana nimasi kofrari. Shalamanas spikapar.